Bom, companheiros, vamos dar início à nossa conferência estadual, que é parte da 28ª Conferência Nacional, e que nós convocamos com objetivo, a conferência estadual, né, com objetivo exclusivamente eleitoral, ou seja, de aprovar algumas resoluções fundamentais e escolher os candidatos do Estado de São Paulo que vão representar o partido nas eleições que estão quase terminando já, de 2018. Né? Primeiramente, queria chamar a atenção de todos que, para o que vocês devem notar, né, os militantes mais antigos sabem disso, com uma discrepância com a terminologia usual. Né? Vocês vão ouvir falar de convenções eleitorais. O PCO não tem convenção eleitoral. O PCO realiza suas conferências e congressos. São os únicos fóruns deliberativos que o partido tem. Né? E por isso nós estamos chamando uma conferência do partido com o objetivo de escolher os candidatos. A Conferência Nacional ela vai ser realizada dentro em pouco, né? Nós não marcamos ainda a data por causa da torrente de compromissos que nós temos aí em relação a atos do Lula. A coisa está toda muito embaraçada. Nós vamos ter que escolher uma data que permita fazer a Conferência Nacional. Um dos objetivos fundamentais da Conferência Nacional seria, logicamente, aprovar o apoio à candidatura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente. Esse apoio foi aprovado pelo Comitê Central do Partido e está sendo aprovado em todas as conferências estaduais. Né? Nós propomos que seja aprovado também nessa conferência aqui. Bom, eu queria falar algumas palavrinhas sobre a situação política, eleitoral, né? Antes de nós entrarmos na parte de deliberações e, logicamente, vamos ouvir aqui os candidatos principais que nós vamos escolher para as eleições. Queria chamar a atenção de todos para a seguinte coisa. Né? Nós estamos numa situação política onde a polarização e a radicalização política se intensificam dia a dia. Né? A raiz fundamental disso daí, do ponto de vista político, é o golpe de Estado. E o golpe de Estado ele está materializado, ele adquire uma forma política muito clara na prisão e na tentativa de impedimento do ex-presidente da República de concorrer às eleições. A maior parte do país já se deu conta de que esse simples fato é uma tentativa de manipular, controlar e fraudar as eleições em função da direita. Né? É uma coisa muito óbvia, muito difícil de escapar como fato político. Logicamente que, diante dessa situação de crise, um dos aspectos centrais, ou melhor, o aspecto central da nossa campanha eleitoral vai ser justamente a luta contra o golpe e esse problema relativo à candidatura do Lula e à prisão do ex-presidente. Tá? Nós temos que ter claro isso aqui. Nós não vamos para as eleições, queria condenar aqui, inclusive, de uma maneira muito firme, o que a maior parte da esquerda está fazendo, que é enganar o povo apresentando programas de governo. Né? No melhor estilo dos deputados e candidatos de caricatura. Né? Votem em mim que eu vou... O sertão vai virar mar, vote em mim que não sei o quê, que eu vou fazer e acontecer. Isso é tudo demagogia e é uma tentativa de enganar o povo. Né? O que nós temos que dizer para a população é a verdade. Nós estamos atravessando uma situação de grave crise nacional. No centro dessa crise nacional encontra-se o golpe de Estado. Sem a luta contra o golpe do Estado, a tentativa de apresentar aí reformas sociais e políticas e etc. e tal,
ignorando a existência do golpe de Estado, é a pior forma de demagogia que tem, e essa é a política da quase totalidade, praticamente, dos candidatos que estão se apresentando aí. Né? É uma coisa vergonhosa. Né? Os candidatos, particularmente da parte de candidatos de esquerda, como os candidatos do PSOL e a candidata do PCdoB. Né? Nós não vamos para a eleição para fazer isso daí, nós vamos para a eleição mostrando para a população quais são as condições em que é possível progredir, nas quais é possível vencer, né, no que diz respeito aos interesses da classe trabalhadora. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria deixar claro do ponto de vista da nossa política eleitoral, e que é uma coisa que todos os candidatos do PCO têm que ter claro. Nós não vamos para as eleições para apresentar projetos mirabolantes. Nós vamos dizer que nada que a população almeja pode ser realizado sem a derrota do golpe do Estado, sem a derrota do imperialismo, sem a derrota da ampla frente única de toda a burguesia que se montou para realizar o golpe de Estado. Né? Nós vamos dizer que, antes de fazer projetos mirabolantes, é preciso sair da defensiva, é preciso sair de uma situação de virtual ditadura que nós estamos vivendo, para poder avançar no sentido de conquistar alguma coisa. Então, esse é um aspecto central, fundamental da nossa campanha eleitoral, que nós temos que discutir em todos os lugares e tornar o eixo da nossa propaganda. Logicamente que nós temos um programa para as eleições, mas o programa para as eleições está baseado nisso que nós acabamos de assinalar. Quer dizer, nós vamos para as eleições defendendo um programa realista. Nós achamos que é preciso derrotar o golpe, que, sobre a base da derrota do golpe, e como meio para a derrota do golpe, é preciso lutar contra as reformas golpistas, é preciso lutar em defesa da soberania nacional, contra o imperialismo, é preciso lutar por uma Petrobras 100% estatal, pelo petróleo 100% estatal. Nós colocamos como uma questão central na nossa campanha eleitoral o fim de todas as concessões de rádio e televisão, né? O restabelecimento da CLT, enfim, não vou repetir aqui todos os pontos do programa, mas todos são pontos do programa que fazem parte da luta atual de milhões de brasileiros para fazer frente ao golpe de Estado. Quer dizer, nós vamos para a eleição com esse programa. Né? Nós não vamos com nenhum projeto administrativo que esteja desvinculado dessa luta. E nós condenamos, da maneira mais decidida possível, a apresentação de tais projetos administrativos. Né? Vou fazer não sei o quê com a taxa de juros, vou fazer não sei o quê com a ecologia, nós achamos tudo isso daí uma grande bobagem, uma conversa fiada, uma coisa que não tem sentido nas eleições, e nós devemos dizê-lo com a máxima clareza. Tá? Em segundo lugar, tá? Seria bom que nós esclarecêssemos o caráter do nosso apoio ao companheiro Lula, que está preso. Tá? Por que nós decidimos não lançar candidato próprio do PCO às eleições presidenciais e apoiar o ex-presidente da República? Nós consideramos que o ex-presidente da República, independentemente do programa que ele defende, apesar que nós consideramos que, mesmo tendo críticas ao programa que o PT leva às eleições presidenciais, esse é o programa, com exceção do PCO, mais à esquerda na campanha eleitoral de longe. Né? Independentemente desse programa, independentemente das alianças do PT com partidos burgueses, as quais nós condenamos de uma maneira explícita, independentemente de qualquer coisa, nesse momento, o ex-presidente da República é o ponto de aglutinação das forças populares que lutam contra o golpe. A população toda vê, né, na figura do ex-presidente, o caminho para se unificar e enfrentar o golpe de Estado. A candidatura dele não é uma candidatura de quem quer
promover essa ou aquela pequena reforma. É a candidatura de todos aqueles que condenam o golpe de Estado e que querem levar adiante a luta contra o golpe de Estado. Quer dizer, a candidatura Lula é, no final das contas, a grande frente única de luta contra o golpe de Estado e a autoridade política que ele tem, o fato de que ele é uma pessoa egressa das fileiras operárias, faz com que ele tenha autoridade para reunir todo esse movimento de luta, e nós temos que estar aí dentro, mesmo que nós sejamos uma voz crítica, mas nós temos que impulsionar e procurar levar adiante esse movimento de luta contra os golpistas. Nesse sentido, né, como nós declaramos ontem na Convenção Nacional do PT, o nosso apoio ao ex-presidente é um apoio incondicional. Quer dizer, vejam bem, companheiros, nós não estamos apresentando nenhum tipo de condição para apoiar a candidatura do Lula. Se vocês pararem um minuto para pensar, isso aqui é uma coisa rara no Brasil, para não dizer inexistente. Nós não pedimos ao PT nenhum tipo de cargo governamental, nós não estamos fazendo coligação com o PT em lugar nenhum para que os votos do PT ajudem a eleger os nossos candidatos. Nós não esperamos nada em troca e não pedimos nada em troca de apoiar a candidatura do Lula. Absolutamente nada. Existem aqueles que chegaram ao extremo de falar que nós estávamos aí a soldo do PT. Bom, que a eleição deixe claro que não se trata disso. Nós não estamos ganhando nada por apoiar o Lula, exceto fazer avançar a política que nós consideramos que é a política correta. Tá? Então, nós não sabemos quem vai ser o candidato a vice-presidente do PT. Logicamente que tem a sua importância, né? O PT pode cometer um erro aí ao apontar o vice-candidato, o candidato a vice-presidente, mas, enfim, não faz parte dos problemas que nos levam a apoiar ou deixar de apoiar a candidatura do Lula. Segundo lugar, que eu acho que é importante esclarecer sobre essa candidatura presidencial. A nossa candidatura é incondicional, o nosso apoio é incondicional. No entanto, né, ele é um apoio crítico. Por que crítico? Porque nós temos o nosso próprio programa. Nós não estamos pedindo que o Lula mude o programa dele. O programa dele é o programa dele. Mas nós não vamos apoiar a candidatura do Lula com base no programa dele. Nós vamos apoiar a candidatura do Lula com base no nosso programa, que não é nenhuma peculiaridade privada do PCO, né? Mas é o programa que nós consideramos que é o programa de luta que realmente interessa ao povo, né? Em primeiríssimo lugar, nós estamos apoiando a candidatura do Lula com a palavra de ordem por um governo dos trabalhadores. Nós não queremos nenhum governo burguês, né? E nós vamos lutar para que os trabalhadores conquistem um governo próprio, sem esses partidos burgueses, que são todos golpistas, na realidade. O povo já percebeu isso daí, né? O que nós precisamos é um governo que seja formado pelos partidos ligados ao movimento operário, pelas organizações operárias, pelas organizações dos trabalhadores do campo, pelos movimentos sociais e tudo mais, né? Esse é o tipo de governo que nós defendemos. Então, o nosso apoio ao Lula é incondicional, mas ele é crítico. Não quer dizer que nós vamos passar a curtíssima campanha eleitoral criticando o Lula, longe disso. Mas nós vamos à campanha eleitoral fazendo campanha pelo nosso próprio programa. É a mesma política que o PCO levou adiante com o próprio Lula em 1989, em 1994 e em 1998, quando nós apoiamos a candidatura do Lula. Em todas as situações, nós demos ao companheiro Lula um apoio crítico. Nós achamos que, nesse momento, o apoio é tanto mais importante porque o Lula está preso, né? Então, o apoio também é uma questão, nesse caso, de solidariedade política com o ex-presidente da República. Nós vamos colocar isso aí como uma questão central e, curiosamente, né, até o momento, vamos ver o que está acontecendo hoje, nas últimas convenções eleitorais que estão se realizando, e até o dia 15, quando são registrados os candidatos, mas
Pela primeira vez na história recente do Brasil, aparentemente, o candidato mais popular do país, né, o candidato que mais tem votos, que mais tem intenções de votos, que ganhou as eleições 2 vezes em nome próprio, que ajudou a eleger 2 vezes a presidenta Dilma Rousseff, está apoiado por um único partido político de esquerda revolucionário, que é o PCO. Né? Isso diz muito sobre a situação política brasileira e mostra o tamanho e a envergadura da polarização política que o país está vivendo. Nós vemos aqui um cenário onde os poderosos, os exploradores, a burguesia, né, as aves de rapina do país estão agrupadas todas de um lado e os trabalhadores estão se agrupando do outro. E a esquerda pequeno-burguesa centrista se tentando estabelecer, né, um meio termo dentro dessa polarização, o que, logicamente, é uma coisa muito difícil de fazer, para não dizer impossível, e sendo arrastada pela direita. Essa é a grande realidade. Então, é muito importante deixar claro essa questão da candidatura Lula. Bom, mais uma questão importante que nós temos que considerar aqui é o seguinte, né? Os nossos próprios candidatos. Nós estamos escolhendo, nós temos que ter claro, né, em todo o país, que os candidatos que estão sendo escolhidos, eles não são candidatos de si mesmos. Né? No PCO não existe a pessoa que é candidata de si mesma. Os candidatos são candidatos do partido. Né? E o partido, de conjunto, se julga no direito de substituir o candidato diante de qualquer desvio dessa linha política fundamental. Mas isso daí não é o mais importante. O importante é que os candidatos estejam lá com a plena consciência de que eles representam a vanguarda política da luta contra o golpe, da luta da classe trabalhadora no nosso país. E como tal, eles estão defendendo um programa, uma orientação política, que dessa vez na campanha eleitoral não é o programa de uma ínfima minoria, como aconteceu muitas vezes nas nossas campanhas eleitorais, mas é um programa que já é adotado por um número muito grande de pessoas. Nós temos que estar lá como representantes desse movimento, como pessoas que contribuem para impulsionar esse movimento. Né? Essas são as questões que eu acho, companheiros, queria colocar para todos aqui, que são fundamentais, né? E nós vamos ter a oportunidade de discutir com maior amplitude tudo isso na Conferência Nacional do Partido. Queria informar a todos os companheiros, né, apesar que nós estamos noticiando nos nossos órgãos de imprensa, que o PCO, né, realizou ou está realizando cerca de 18 convenções, conferências estaduais, em 18 diferentes estados, onde nós pretendemos tirar candidatos. Né? É um grande avanço para a organização da vanguarda revolucionária no Brasil, da vanguarda revolucionária comunista operária no Brasil. Né? Em 13 desses 18 estados, nós estamos com a expectativa de que sejam aprovadas nas conferências estaduais chapas completas, vamos dizer assim, né? Com governador, senador e deputados estaduais e federais. Não vai ser uma chapa completa do ponto de vista dos estaduais e federais, porque é um número muito grande e nós não temos condições de lançar isso daí. Mas vamos procurar lançar o maior número possível de candidatos. E em 5 estados nós estamos procurando lançar pelo menos uma chapa de candidatos a deputado federal e estadual. Né? No final do dia, hoje, amanhã, nós vamos ter esse balanço geral do que aconteceu. Há companheiros que viajaram, participaram, algumas conferências foram realizadas ontem já foram escolhidos os candidatos. Né? Nós estamos fazendo alguns acertos aí para os cargos de deputado e tudo mais, porque no meio da correria foi difícil de elaborar uma lista definitiva dos deputados estaduais e federais, em todos os lugares. Né? Então, nós estamos vendo lá quem que seriam os candidatos.